Alimento seguro, na verdade, a gente tem que ter em mente que ele é um alimento que ele não vai causar um dano para a saúde do consumidor, né? Para a saúde do nosso cliente. Então, por exemplo, tratando de restaurantes, a gente tem que pensar que o meu cliente vai vir no meu restaurante consumir um alimento e que, na verdade, a gente tem que garantir que ele saia dali melhor do que ele tem entrado. Eu não posso, daqui a pouco, produzir um alimento em que o meu cliente vai consumir e daqui a pouco aquilo ali vai afetar a saúde dele após o consumo. Então, assim, a gente precisa garantir que aquele alimento ele não vai causar nenhum dano para a saúde do consumidor. Ou seja, aquele cliente ele tem que entrar no nosso estabelecimento e ele precisa ter uma experiência com aquele consumo daquele alimento e que realmente vai agregar, né, vai satisfazer ele, a gente vai atender as expectativas dele e a gente não vai causar, não vai afetar a saúde e a integridade dele. De forma geral, isso é um alimento seguro, tá? É algo bem claro, bem objetivo. Um alimento seguro é aquele que não vai causar dano para a saúde do nosso consumidor. E é uma tendência, né, isso nível mundial, na verdade, que o consumo de alimentos, ele cada vez tá maior fora de casa, né? A história, a realidade, tudo se conduz para que a gente consuma mais alimentos fora de casa. Claro que com a função da pandemia, tenha mudado um pouquinho esse cenário, né, durante os últimos meses. Mas na tendência natural que nós vínhamos, eram as pessoas consumir mais alimentos fora de casa, né? As mulheres, especialmente hoje, uma boa parte trabalha fora de casa, né? Então, automaticamente, as refeições, elas acontecem fora de casa, né? Então, a gente tem que ter um cuidado maior, até porque mais pessoas vão estar consumindo, né? Existe um risco maior. E por outra questão também, o público, né? Ele acaba sendo maior, né? Então, a gente tem mais riscos envolvidos, o consumo fora de casa, ele tem aumentado, né? E, querendo ou não, o cliente, ele tá cada vez mais criterioso, né? Apesar de tudo, eu digo assim, nós também somos clientes, né? Todos nós, então a gente realmente quer consumir alguma coisa que vai nos beneficiar. Bom, vamos lá. Então, assim, quando a gente fala em alimento seguro, já ficou bem claro que ele é um alimento que não pode causar um dano para a saúde do consumidor. Quando a gente fala em alimento seguro, a gente tem que pensar especialmente... a gente tem 3 principais perigos, tá? E eles estão voltados à questão de contaminações, tá? Contaminação dos alimentos, a gente fala muito em contaminação, né? Mas, na verdade, o que é uma contaminação de alimentos? Tá? O alimento, quando ele é manipulado, né? Ele precisa estar isento, na verdade, de qualquer contaminação. E a contaminação, na verdade, ele é algo que acaba entrando em contato com o produto, mas que não faz parte dele, tá? Então, vocês vão entender um pouquinho mais pra frente agora, conforme a gente vai conversando. Quando a gente fala em perigo físico, a gente está relacionando coisas, especialmente objetos que possam entrar em contato com o alimento, né? E que vão causar um dano para o consumidor final. Um perigo físico, ele vai estar relacionado a questão de algum objeto estranho que vai cair no alimento. Então, pode ser daqui a pouco um brinco, que a gente considera como um adorno, pode ser um pedaço daqui a pouco de embalagem, um pedaço muitas vezes até de luvas, sabem? Essas luvas descartáveis que a gente usa como EPI, daqui a pouco pode ser até um perigo físico também. Entre outros perigos físicos, a gente tem, como eu comentei, pedaços de embalagem. Então, ali existe realmente um grande risco. Tem até a questão, muitas vezes, da parte estrutural também, né? Então, daqui a pouco, se a gente tem uma estrutura deficiente, a gente daqui a pouco vai ter, por exemplo, estruturas em que um parafuso de algum equipamento não está bem ajustado. A gente pode, daqui a pouco, ter, por exemplo, lâmpadas que não sejam de LED ou que não tenham aquela proteção de segurança. Ali a gente também pode ter vários riscos.